Atos 19, de 1 a 22. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo: o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. E Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. E alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. E ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. E então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Nesse texto nós encontramos Lucas mostrando para a gente o ministério de Paulo em Éfeso. A ênfase de Lucas aqui é mostrar, é personificar as maneiras pelas quais as pessoas têm vivido a fé. E cada um dos fatos que ele vai contando aqui são maneiras diferentes, são personificações da vivência da fé. A segunda personificação feita por Lucas em sua narrativa é daquelas pessoas que endurecem o seu coração diante da palavra de Deus que os convence. É interessante que a dureza de coração não é uma incapacidade da gente perceber que algo de Deus está acontecendo. A dureza de coração é a contradição que existe na vida humana entre o perceber que há algo extraordinário de Deus acontecendo
e se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus que esse algo extraordinário veio do Senhor para a sua vida. A isso a Bíblia chama de dureza de coração. E é interessante que em qualquer época da história, da fé, da religião, do derramar da graça de Deus, desde o Velho Testamento até hoje, nós vamos encontrar pessoas que se recusam a crer, mesmo quando as evidências do poder e da graça de Deus se manifestam diante deles. Por exemplo, no Velho Testamento a gente vai encontrar o faraó do Egito, onde Moisés vai e ele diz: Faraó, deixa meu povo ir. Na primeira vez que ele diz isso, diz: olha, você está doido, vou deixar os escravos ir embora, perder a economia do país, o que é isso? E aí de repente Deus começa a manifestar sinais, tremendos sinais, sinais que são repreensão, que são chamados as 10 pragas do Egito. E é interessante que o faraó do Egito não pode negar os sinais, ele está vendo os milagres, ele está vendo que alguma coisa está acontecendo, e ele então olha para os magos do Egito e diz assim: vocês podem competir com esses sinais? E eles começam a competir. E tem um milagre que Moisés faz, e os magos do Egito, pelo poder dos demônios, fazem um sinal semelhante, até que chega num determinado momento em que Faraó diz assim: e aí, vocês não podem imitar esse negócio? E os magos do Egito, que adoravam demônios, olham para o Faraó e dizem assim: este é o dedo de Deus, e ninguém pode mexer com essas coisas. E Faraó não pode dizer que ele não entendeu que o dedo de Deus estava tocando a vida dele, mas o que estava acontecendo é que ele estava com o seu coração endurecido. Na Bíblia a gente vai encontrar outras cenas assim, no Velho e Novo Testamento, onde pessoas foram tocadas por Deus, viram coisas tremendas de Deus acontecer, ouviram coisas tremendas de Deus, mas endureceram o seu coração. No Novo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar os fariseus. Os fariseus começam a andar e seguir Jesus, procurando alguma coisa em que pudessem acusar Jesus. E o que eles viam? Coxos andando, cegos enxergando, leprosos sendo curados, milagres. Eles ouviram todo o sermão da montanha, eles viram os mesmos sinais que os 12 apóstolos viram, e era impossível diante daqueles homens dizer que algo de Deus não estava acontecendo. E quando eles não puderam mais dizer que não estava acontecendo nada, então eles disseram: isso não vem de Deus, o que está acontecendo é pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Quando eles não puderam mais negar que algo de Deus estava acontecendo, que algo extraordinário estava acontecendo, eles disseram: não vem de Deus, vem do diabo. E quando Jesus ouviu isso, ele disse assim: olha, esse é o pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque ele é o cúmulo da dureza do coração. É quando a gente vendo, ouvindo, sendo tocado, sendo mexido pela graça, sabendo e percebendo, a gente diz: não quero, não quero, não quero. E aí não tem perdão, porque a gente não quer. A gente não quer a graça, a gente não quer o perdão, a gente não quer nada. O que estava acontecendo era exatamente isso. Paulo voltou da sua viagem missionária e coisas de Deus tremendas começaram a acontecer na cidade de Éfeso. Por quê? Porque era tempo de Deus naquela cidade. Não dá para explicar. Era tempo de Deus naquela cidade.
E Deus queria salvar aquelas pessoas. E Ele começou a fazer coisas extraordinárias através da vida de Paulo. E os judeus na sinagoga começaram a se converter, uma parte deles, mas uma parte deles, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo sentindo, diziam: não, está tudo errado, não pode ser assim, está contra toda a minha tradição, está contra tudo que eu já aprendi na minha vida. E de repente, nesse confronto, eles endureciam o seu coração. E sabe o que é pior? É que quando a gente não consegue ter argumentos justos e verdadeiros para combater aquilo que é a verdade, então nós, como seres humanos, temos uma tendência natural: achar motivos para denegrir a imagem daquela pessoa que a gente não consegue dizer que não está vivendo alguma coisa que eu não sei explicar. E aí a Bíblia diz que eles começaram a falar mal daqueles que ministravam a graça de Deus, e começaram a fazer uma série de acusações. Por quê? Porque toda vez que a gente não consegue enfrentar a verdade, eu prefiro achar todos os defeitos e apontar para todos eles na vida do outro, porque eu não quero olhar para o meu grande defeito, que chama-se dureza do meu coração. A palavra de Deus diz que quando a dureza do coração vem sobre a nossa vida, a gente está à beiradinha do cúmulo de todos os pecados. É quando a gente vê e não enxerga, ouve e não escuta, é tocado e não sente, e nunca se curva e nem se rende para o Deus vivo. Pecado contra o Espírito nada mais é do que aquela pessoa que nunca se arrepende, que nunca crê, que nunca acha, porque nunca quer experimentar a verdadeira fé. Por isso, o conselho das Escrituras é muito simples. O conselho da Escritura é simples demais, assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, está escrito na Bíblia assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque a dureza de coração começa assim: eu escuto a voz de Deus hoje e eu digo, vou deixar para amanhã. Eu escuto a voz de Deus amanhã, eu digo, eu vou deixar para depois de amanhã. E à medida que eu vou escutando a voz de Deus, vendo os milagres de Deus, sendo tocado por Deus, e não deixo Deus transformar a minha vida, mexer na minha vida, eu vou endurecendo o meu coração. E vai chegar uma hora que eu não vou perceber Deus do meu lado, e vou achar um absurdo as pessoas que ainda acreditam que Deus fala com a gente. Tamanha dureza do nosso coração. Existe gente hoje que vê e não enxerga, ouve e não escuta, sente e não é tocado, onde a graça de Deus está se movimentando. Eu acho incrível isso, porque às vezes a gente vê isso acontecer dentro de uma casa. Às vezes você tem uma casa toda resistente à palavra do Evangelho, não é? Mas quando a coisa aperta, aí chega um dos membros da casa e diz assim, às vezes o marido para a esposa, às vezes o esposo para a esposa para o esposo, o filho para pai, pai para filho, sei lá quem, e diz assim: ora aí por mim, hein? Porque eu sei que Deus ouve as suas orações. Já ouviu isso? Essa é a típica conversa de quem está endurecendo o seu coração, porque ele já viu, já ouviu, já sentiu, mas continua não querendo nada com Deus. Aí quando a coisa aperta, ele diz, ao invés de dobrar o seu joelho e orar e buscar a face de Deus, porque ele vai ser visitado pela graça, e diz, ora aí por mim, ou fala lá, porque na verdade já sabem, não é que não conhecem, mas o coração está duro. A palavra de Deus diz que chega um momento em que o tempo de ministração da graça se encerra, e é isso que a gente não entende. Chegou uma hora que Paulo disse assim: chega de ficar na sinagoga. Para quê? Eles não querem.
E então ele sai da sinagoga e vai para uma escola, aluga um lugar, uma sala de aula chamada Escola de Tirano, e ele vai para aquele lugar com aqueles que querem, e deixa aqueles que não querem continuarem não querendo. E na vida da gente acontece isso, chega um momento que a paciência de Deus diminui, e diz: olha, você quer experimentar do teu jeito? Continua vivendo do teu jeito, faz do teu jeito. E eu já encontrei muita gente quebradinha, arrebentadinha, aos pedaços. Alguns anos atrás tinha um pastor, ele já é falecido, de uma outra denominação. Ele tinha um problema de audição, e porque eu falo devagarinho, ele conseguia entender o que eu pregava, e ele começou a vir aqui à nossa igreja, porque ele podia participar do culto, e virou um grande amigo meu. E ele dizia para mim: ora pela minha filha, ora pela minha filha, ora pela minha filha. Isso foi durante anos. E aquele pai e aquela mãe orando pela filha, e orando pela filha. Essa filha entrou por caminhos tão complicados, tão enrolados. Algum tempo atrás eu encontrei essa filha, doente, com uma enfermidade gravíssima, e com a filha dela do lado. Estava aqui num apelo, chorando, e eu pude dar um abraço nas duas. O papai dela já tinha morrido. O tempo dela ouvir o papai falando para ela, e o tempo das orações do papai por ela tinham passado. Ela estava sozinha nesse mundo, enfrentando as batalhas da vida, chorando abraçada com a filha dela, uma adolescente já, depois de tantos anos, enferma, doente. Mas graças a Deus que pelo menos nesse momento da vida a dureza de coração foi quebrada, e ela pode voltar para a casa do pai dela, o Deus eterno, e abraçar o Senhor Jesus aqui, nesse mesmo lugar onde o papai dela sentava, num dos primeiros bancos aqui, para poder ouvir um pouquinho mais do Evangelho. Querido, toma cuidado, porque a vida dá tantas voltas, e às vezes as certezas absolutas que a gente tem, as filosofias grandiosas que a gente carrega, as ideias mirabolantes, elas só representam a dureza do nosso coração, e vai chegar uma hora que aqueles que nos cercam de misericórdia, graça, e são instrumentos do amor de Deus, não podem mais nos proteger, e a gente vai ter que enfrentar a nossa própria vida. E eu oro a Deus que durante esse tempo a dureza de coração seja trocada pela maleabilidade da alma, que se rende e deixa Jesus ser o Senhor da vida. E se você está no meio de um projeto desse, deixa Jesus falar aquelas coisas que Ele já semeou no teu coração, traz à tua memória e deixa impactar a tua vida, porque, queridos, dói demais lutar contra Deus. Uma das coisas tremendas foi a conversão do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, e então ele encontra-se com Jesus, ele vê uma luz brilhante que ofusca a sua vista, ele não consegue perceber mais nada, a não ser o brilho daquela luz, e ele escuta uma voz dizendo o seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, vendo aquela luz brilhante, sem entender direito o que é, e diz: quem é você? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus diz uma coisa tremenda para Paulo, que vale para mim e para você: dura coisa é para ti lutar contra o aguilhão. Nossa, que palavra complicada.
O que quer dizer isso? É que existem umas pontas de ferro que ficavam por detrás dos animais que puxavam a carroça, e quando o animal escoiceava a carroça, ele se batia nas pontas de ferro, e logo ele aprendia que não valia a pena escoicear a carroça. E Jesus está dizendo para você: para de dar murro em ponta de faca. Presta atenção, sou eu que estou falando com você. Sabe quem é o duro de coração? É aquele que sabe que Deus está falando com ele e diz: a faca é minha e o punho é meu, deixa que eu me viro, vou continuar do meu jeito. Parece loucura, mas tem muita gente falando isso e vivendo assim. Não dá para viver um cristianismo pela metade. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Não dá para ficar vivendo essa mistura. Você tem que colocar Jesus e só Jesus como Senhor da tua vida. Ele tem que ser o teu único intercessor, Ele tem que ser o teu único Salvador, a única pessoa para quem você ora, a única pessoa que você crê que pode derramar salvação, a única pessoa que pode transformar a tua vida. E às vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que dizer para Ele o que nos amarra, e a gente vai falar para Deus: Senhor, perdoa esse pecado, aquele outro, que eu sou escravizado, eu preciso de libertação. E a gente vai pedir: vem poder de Deus e liberta a vida da gente. E às vezes a gente tem que ir para casa e pegar algumas coisas que estão guardadas na nossa casa que Deus não se agrada. Deus não se agrada. São como aqueles ídolos do passado. E quando Deus disse para Gideão: você quer que eu liberte você do poder do inimigo, chamado os amalequitas que estão na tua volta? Vai no fundo do quintal da tua casa e destrói os ídolos que estão lá, que foram dedicados para Baal, e depois a gente conversa. E tem gente que não entende por que Deus ainda não respondeu algumas orações. É porque toda vez que você está orando, Ele olha lá dentro do teu quarto, Ele olha lá na tua escrivaninha, Ele olha lá no teu computador, e Ele vê: aqui estão os teus ídolos. Para com isso. Enquanto eu não for o Senhor da tua vida, não vai dar. Não dá para a gente querer andar com Jesus segurando nessa mão e olhando para trás e namorando o diabo. Não dá, queridos. Ou a gente faz uma entrega total e absoluta, ou a gente não tem nada. Ou a gente vai se enganar dizendo que a gente tem um cristianismo que não é cristianismo.